Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós vamos começar agora a nossa aula de geografia e para hoje nós temos uma revisão de um conteúdo muito interessante que é as regiões do Brasil, né? A divisão regional, que nós já trabalhamos aí nas aulas anteriores de geografia, e hoje nós vamos entrar dentro de uma região muito interessante que é a região norte. A região norte é uma região muito importante dentro do nosso país. Então, nós vamos trabalhá-la dentro do nosso livro de geografia. Presta atenção aí, hein, no livro, né? Né, Adria? Vamos prestar atenção aí no livro que vocês estão usando para fazer as atividades. Pessoal, nós vamos abrir o nosso livro na página 86 a princípio, porque tem um resumão na página 86 falando sobre a região norte, tá? O que nós já vimos até hoje relacionado à geografia e às divisões regionais? Primeira coisa, nós vimos que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez uma divisão do nosso país, que se chama Brasil, em 5 grandes áreas que a gente chama de regiões, tá? Foram agrupados alguns estados que tinham a paisagem, o clima, a economia e a história parecidos, tá? Então, esses são os fatores que ajudam nessa divisão. Então, os fatores socioeconômicos, né, os fatores políticos, os fatores ambientais, tá bom? Então, relacionados à paisagem, relacionado ao clima, relacionado, por exemplo, ao bioma. Então, a gente precisa de estados que tenham biomas parecidos. Eu não posso, por exemplo, usar a Caatinga, que tem lá na região Nordeste, e falar que um estado que tem um clima, uma vegetação de Caatinga, um clima seco, quente, eu não posso agrupar, por exemplo, com um estado lá da região sul. Não posso nem comparar, porque eles têm características totalmente diferentes, tá? Então foram agrupados os estados conforme eles tinham características parecidas. Fizeram grupinhos, tá? É igual quando a gente está na escola e a gente tem os amigos que a gente mais gosta e mais se identifica. Então a gente faz um grupinho ali, né? Então os estados eles foram agrupados em 5 grandes regiões, que são a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Cada uma dessas regiões tem a quantidade de estados diferentes umas das outras, tá? E hoje nós vamos estudar a região norte. Falei para vocês abrirem o livro de vocês na página 86, porque lá tem algumas características que nos ajudam assim a ter uma visão geral da região norte, que são fala-se sobre quais são os estados que fazem parte da região norte. Eu falei para vocês que são 3 que começam com a letra A, que são Acre, Amazonas e Amapá. Não foi? Eu falei que tinha 2 com R, que são Roraima e Rondônia, um com T, Pará, e um com T, Tocantins, né? Então eu tenho Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Tocantins, Roraima e Rondônia, tá? Então são 7. A gente tem 7 estados dentro da região norte. É um território muito grande, né? Quase a metade do Brasil é região norte. A gente tem 45% do nosso território, tá? Sendo como região norte, tá? Só que tem poucas pessoas que vivem lá. A gente tem 8,5% da nossa população brasileira vivendo lá. Por que que isso acontece? Porque lá a gente tem uma das maiores florestas, né? Que é a floresta amazônica. Lá tem um clima que é muito quente e é úmido. Vocês sabiam que lá na região norte a gente tem praticamente alguns estados que chovem todos os dias? Por causa da floresta amazônica, né? E essa floresta é uma floresta tão importante que ela faz com que o clima do Brasil inteiro ele vai se ajustando, tá? E ela tá lá na região norte, tá?
Nós temos muitos rios e nós temos rios que são enormes. A gente fala sobre a extensão de alguns rios que tem na região norte e que isso também ajuda no Brasil inteiro, tá? Um rio muito grande dentro da região norte é o Rio Amazonas, tá? A floresta se chama Floresta Amazônica. O estado se chama Amazonas e o rio se chama também, tem o mesmo nome, né? O Rio Amazonas, tá? Lá dentro desse rio, a gente tem uma extensão gigantesca. Vocês sabiam que na região norte, um dos principais meios de transporte são os barcos? Os barcos, as canoas. Tem lugares na região norte que é dificílimo o acesso. Então, as pessoas saem de barco, né? E todo o transporte, igual a gente vai de um estado para outro, aqui dentro da nossa região, por estrada, não é? Aí a gente pode ir de carro, a gente pode ir de ônibus. E lá na região norte, não. Então, as estradas, como chove muito, as estradas têm toda uma dificuldade, né, de pavimentação, né? As estradas geralmente não têm asfalto. A gente tem uma paisagem que é um pouco diferente, até as casas são construídas diferente da nossa região. Porque lá na região norte a gente tem muitas casas, quando nós temos as comunidades ribeirinhas, que as casas são feitas em palafita. Vocês sabem o que é palafita? Palafita são aquelas casas construídas sobre uma base de madeira. E as pessoas, ao invés de terem ruas comuns dentro de uma vila, por exemplo, elas andam, né? Tem a água embaixo, as casas são feitas em cima do rio, porque tem todo um sistema de cheia, né? O rio tem vez que o rio enche, tem vez que o rio tem a sua vazante, né? Ele escoa a sua água, então a gente tem aí, ó, a água do rio que vai aumentando, diminuindo, a água invadiria, né, as margens desse rio. Então as pessoas já constroem as suas casas em cima de palafitas, né? Que são as casas construídas em estruturas de madeira. Então elas são casas altas, geralmente feitas de madeira, né? E as pessoas andam com ruas, né? Com vielas em cima aí das palafitas, né? Nós temos boa parte da população como de cultura indígena, né? Ou de ascendência indígena. Então, nós temos pessoas indígenas, pessoas que vêm de descendência de índio, né? Dessa mistura cultural. E nós temos também, dentro da nossa região, que nós estamos estudando, que é a região norte, nós temos boa parte da região formada por pessoas que são migrantes que vieram da região nordeste. Então, houve uma mistura, tá? Então, nordestinos que saem do nordeste vão para lá, para a região norte, tá? E a gente também tem muitos descendentes de índios, de comunidade indígena, tá bom? Então, isso influencia bastante na cultura, na forma como as pessoas se alimentam, na forma como as pessoas acreditam no seu sincretismo religioso, tá bom? É muito interessante. A gente tem uma das maiores festas que acontecem na região norte, que são as maiores festas do Brasil, que é o Círio de Nazaré. Então, as pessoas saem do Brasil inteiro e vão lá ver o Círio de Nazaré, né? Esses anos aí que a gente está vivendo a pandemia, infelizmente, essa festa ela não pôde acontecer, né? Porque ela arrasta multidões, tá bom? Muitas das lendas que a gente conhece, né? A gente está aí falando que nós estamos aí na Semana do Folclore, né? Muitas das lendas que a gente conhece surgiram lá na região norte, por exemplo, a lenda da mandioca, a lenda do boto cor-de-rosa, a lenda do curupira, né? Por quê? Porque faz parte da floresta, né? E de toda essa cultura indígena que foi introduzida no Brasil inteiro, né? Quando você vai lá para a página 88, nós temos uma informação legal lá, falando sobre a floresta e os rios da região norte, tá? Eu vou ler com vocês e a gente vai destacando aí os pontos principais, tá bom? O nosso texto fala assim, ó, página 88. A presença da floresta amazônica e de extensos e numerosos rios é a característica marcante da região norte.
A floresta amazônica está presente em todos os estados dessa região. Dela são extraídos diversos produtos vegetais, como o látex da seringueira, a castanha do Pará e outras espécies de plantas medicinais. Ah, sabe uma coisa que veio lá da região norte, que é muito típico lá na região norte, que está chegando agora aqui pra gente, na região centro-oeste, que é o açaí. O açaí, ele vem lá da floresta amazônica. Vocês sabiam? Veio lá, é típico da região norte. Como é que ele é introduzido dentro da nossa alimentação, por exemplo? Como é que a gente vai ensinando o nosso paladar a comer o açaí? Como? A partir do momento em que vem pessoas de lá para viverem aqui. Aí eles trazem, vão difundindo a sua cultura, a sua alimentação, e aí isso vai se tornando cada vez mais típico para a gente. É mais comum no nosso dia a dia. Então, o açaí, a castanha do Pará, a castanha do caju, né? Só que a castanha do caju a gente vê muito na região Nordeste também, tá bom? Então, a gente vê que são alimentações típicas. Vocês sabiam que grande parte dos produtos medicinais, dos remédios, dos medicamentos saem da floresta amazônica? Uhum, saem de lá. Então, a gente tem aí um berço medicinal muito grande dentro da floresta amazônica que está presente em todos os estados da região norte, tá? A principal via de transporte de cargas e de pessoas na região norte são os rios, como eu falei para vocês, que também são uma importante fonte de alimento para a população, pois deles são retiradas grandes variedades de peixe, entre eles o pirarucu, que é um peixe enorme, né, e muito consumido lá dentro dessa região. Uma alimentação típica que eles têm também é comer o pato no tucupi. Vocês já ouviram falar do pato no tucupi? Tucupi é como se eles fizessem eles cozinham a folha da mandioca, só que ela tem algumas espécies da mandioca, da folha da mandioca, que ela é venenosa, então você tem que fazer todo um processo para tirar o veneno, né? E aí eles dizem que quando você come o tucupi, a língua ela fica adormecida, né? Ela fica meio que anestesiada, então isso traz assim um sabor diferente, peculiar, né? A gente vê dentro dessa cultura ela sendo muito rica em produtos da natureza, né? A gente vê alimentação muito rica das pessoas da região norte, tá bom? Sempre natural, né? Traz muito daquilo que é da terra, né? Usa-se muita farinha, usa-se muita mandioca na alimentação, né? Usa-se muito peixe, né? Muitas frutas típicas, né? Sabe o que vem de lá da região norte também? O cacau para fazer o chocolate. Uhum. O pirarucu está ameaçado de extinção, por isso a pesca desse peixe é controlada como tentativa de garantir a sua reprodução. Por quê? Porque as pessoas ficam de olho no que é bom, né? Pessoas do mundo inteiro. E aí o que acontece? As pessoas saíam das suas regiões, saíam de outros países, iam conhecer a Amazônia, queria pescar esse tal desse pirarucu de qualquer jeito, né? Um peixe gigantesco. E ele precisa de um tempo para se reproduzir, de um tempo para crescer, né? São peixes que podem ter mais de metro. Uhum, eles são enormes, enormes mesmo, tá? Agora, indo para a página 89, a gente vai ver um pouquinho sobre a agropecuária, como é que ela acontece lá nessa região. A atividade madeireira, que é uma preocupação muito grande, a devastação da floresta amazônica. Por quê? Porque a gente vai ver que muitas vezes a gente questiona o desmatamento, as queimadas, com os olhos voltados para a região amazônica, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as noções que a gente tem do nosso país, tá? Porque ele é dividido em segmentos, em regiões, tá? É uma atividade econômica que traz dinheiro, mas a gente faz com um olhar julgador muito grande, porque aqui na nossa região, na região centro-oeste, que tem a plantação, a gente também devasta bastante, né? Mas lá na região amazônica, a gente fala sobre o desmatamento com muita intensidade, porque as árvores são muito próximas. Dá para ter uma noção
do alto do que é o desmatamento, né? Então, vamos ver o que acontece? Ó, grande parte da população rural da região norte vive da agricultura de subsistência, ou seja, eles vivem de uma agricultura que é para o sustento próprio, do sustento da sua família, tá? Ou seja, eles plantam para o próprio sustento. Essa agricultura é responsável por uma parcela importante da produção agrícola da região, sobretudo de produtos como arroz, milho e mandioca. Então, são as produções que eles fazem com mais intensidade. Não como nós aqui na região centro-oeste, tá? Aqui a nossa principal atividade econômica é essa. Lá eles fazem para subsistência, então assim, para o básico, para sobreviver, tá? Para ter o que comer, beleza? A maior parte da pecuária da região norte é praticada de maneira extensiva, isso é, o gado é criado solto em imensas pastagens. Então, ele não é um gado de confinamento, o gado é criado solto, né? Vocês vão ver aí uma imagem que a gente tem aí no livro, tá? Depois vocês vão ver o que é essa criação extensiva, tá bom? Nas últimas décadas, a atividade madeireira e a expansão das atividades agropecuárias vem provocando a rápida devastação da floresta amazônica. Muitas árvores são derrubadas para fornecer a madeira e dar lugar a plantações e pastagens. Isso vem causando a extinção de inúmeras espécies de plantas e animais, muitas ainda não conhecidas pela ciência. Aí está um problema ambiental muito sério, né? Antes que a gente saiba que essas plantas existam, o homem vem e acaba, né? Qual que é a intenção do homem ao fazer a prática do desmatamento? Lucro, né? Dinheiro, é uma fonte de renda. Mas por que eles não fazem outra coisa, não vão trabalhar em outra coisa? Porque também não há um sistema que ajude essas pessoas a entenderem que há outras atividades econômicas que podem ser feitas de forma mais consciente dentro dessa região, né? Quando a gente fala, olha, as pessoas são um madeireiro, ele vai para o meio da floresta para derrubar a Amazônia. Será que ele não tem amor na floresta? Será que ele não sabe que se ele derrubar as árvores da floresta, ele vai ter um problema muito sério? Ele pode, por exemplo, comprometer a temperatura do país inteiro, comprometer, por exemplo, várias espécies de animais e plantas que a gente tem aqui? Eles têm essa consciência. Só que o problema é que eles não têm opções para fazer outras coisas. Precisa-se de investimento, precisa-se de oportunidades, não é? Ontem nós falamos sobre isso no Meet. Ninguém fala assim, quando eu crescer eu quero ser madeireiro. É um tipo de atividade que as pessoas querem a madeira para construção civil. As pessoas querem a madeira para construir as suas casas. Mas da onde que vem essa madeira? Né? E aí fica muito mais barato piratear essa madeira, a madeira ilegal, do que, por exemplo, você fazer uma plantação de eucalipto, de fazer uma plantação de madeira de lei, que o custo é muito grande, né? Então a gente vê, olha, as pessoas saem, olha, não tem opção de trabalho. As pessoas querem tirar da floresta aquilo que elas acham que vão dar o sustento para elas, né? Então, se eles praticam a agricultura de subsistência, eles plantam para viver, né? O que vai acontecer? Eles vão tirar ali da área que eles têm próxima e vão colocar mesmo, vão tirar as árvores que são grandes, vão abrir um espaço para essa agricultura e vão fazer as pastagens. Então a gente não pode julgar a ação das pessoas sem dar a elas oportunidades, né? Então é isso que falta muito no nosso país, né? São questões legais, são questões políticas, são questões de consciência ambiental, tá? Então a gente pode, por exemplo, ter outras opções, né? Quando a gente fala sobre a derrubada, sobre a queimada, a gente acha que muitas vezes nós não somos responsáveis por essas ações. Mas eu não sou madeireiro. Então eu não sou responsável pelo desmatamento da Amazônia. Você é responsável pelo desmatamento da Amazônia
Se você compra, por exemplo, um móvel que é construído, que é feito com madeira, e você não sabe a procedência dessa madeira, né? Se você vai numa madeireira aqui na nossa cidade, compra lá toras e toras de madeira para construir alguma coisa na sua casa, os seus pais, a sua família compra essa madeira e não sabe a procedência dela. Muitas vezes as madeireiras compram essa madeira que é legal porque ela não tem o imposto. Então ela sai mais barato para a madeireira. Aí a gente vai lá e compra essa madeira sem saber da procedência dela, sem saber de onde que ela veio, ou sem saber de onde que vem um móvel, né? Da construção de um móvel, né? Sem saber a procedência. Né? E muitas vezes a gente está contribuindo para esse tipo de atividade aí que é ilegal, que desmata o nosso meio ambiente, né? Não é verdade? Então a gente precisa ter consciência, saber as coisas que estão por trás, tá bom? No nosso livro, ainda na página 89, ele fala um pouquinho sobre o desmatamento dessa floresta, tá? De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre 2015 e 2017, então um tempinho atrás, foram desmatados 21 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica. Essa área corresponde aproximadamente à área do estado de Sergipe, cujo território mede 21.918 quilômetros quadrados. Imagina, já foi desmatado um estado inteiro, né? Uma região do tamanho do estado de Sergipe. Pense sobre isso e imagine o prejuízo que o desmatamento tem causado à fauna, à flora e aos povos que vivem na floresta amazônica. Sem falar, pessoal, igual eu estava falando para vocês, sem falar da pirataria, sem falar da quantidade de pessoas que vivem indo lá e tirando coisas da floresta, né, de forma ilegal, animais, espécies de plantas, vendendo aí no mercado negro, né? Então a gente tem todo um problema para ser resolvido a pequeno, a curto prazo e a longo prazo dentro do nosso país. Né? E o desmatamento, se nós não tivermos um olhar diferenciado para ele, fazermos a nossa parte, mesmo não estando lá na região norte, a nossa vida também pode ficar comprometida, sabia? Porque quanto mais desmatar, mais quente vai ficar o país. Né? Mais ondas de calor nós vamos ter, mais problemas com as secas nós vamos ter. Né? Então, como a floresta é muito grande, e ela é como se ela ela fosse o respiradouro dentro do nosso país. Né? Ela ameniza a temperatura do país, né? Que ela é subtropical. Né? Então a gente precisa muito, muito ter consciência das nossas ações, tá bom? Da procedência do que você compra, da onde que vem a madeira que você consome todos os dias, fazer a reciclagem de materiais, cuidar muito, né, de tudo que a gente, cuidar com o que você, por exemplo, consome. Às vezes você compra uma coisa que não deveria, uma espécie de animal que vem lá da floresta amazônica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa biopirataria, tá bom? Por hoje é só, nós vamos encerrar aqui na página 89, porque a tia ainda vai colocar um videozinho para vocês, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!